Pessoal, paz de Cristo. Vamos aqui para a nossa unidade 2. Alexandre Bastos, boa noite. Hugo, Maria Helena Oliveira da Silva, José Luiz Caldeira. Então vamos agora para a nossa leitura. Vocês estão aí com a unidade 2, né? Com o tema multiculturalismo e direitos humanos. O problema do multiculturalismo é quando não se tem diálogo sobre cultura. E na concepção do multiculturalismo não se pode falar em direitos humanos, pois para estabelecer os direitos e valores, cada cultura é livre. Bom, vamos lá. Não é que eu sou contra aquilo que o conteudista, né, colocou para vocês aqui, mas é o seguinte, olha. Quando os direitos humanos foram pensados, eles foram pensados mediante uma referência, uma rede cultural, que é o cristianismo. Alguém pode dizer assim, não, não é o cristianismo, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, veio muito depois, e depois do liberalismo, o liberalismo já preconizava a liberdade religiosa, o secularismo, que é o Estado neutro em relação à religião, portanto, não faz sentido falar que direitos humanos é herança do cristianismo. Eu defendo a tese contrária. Por quê? Veja. Os direitos humanos, eles necessariamente estão enraizados numa transposição da ideia de Imago Dei. O que é Imago Dei? Vocês lembram disso? Lógico que lembram. Lógico que lembram. Gênesis. Deus fez o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Aí vem o Agostinho lá na Patrística, latina, que vai até o século VII, e fala o seguinte: olha, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gregório Magno também faz a mesma coisa. Patrística latina, lembrando, é diferente da patrística grega. Patrística grega vai até o século VIII. Patrística latina vai até o século VII. E diz assim: o que é essa imagem de Deus que o ser humano carrega consigo? Uma vez que ele não é da substância divina, então ele é o quê? Ele é criatura. Se ele é criatura, então ele necessariamente ele é vazio no seu próprio sentido de vida. Como assim vazio no seu próprio sentido de vida? O que você está falando, meu mestre? Tá viajando? Não, não. Só Deus é. Quando, quando fores te apresentar diante dos filhos de Israel, diga: eu sou aquele que me enviou. Eu sou aquele que é. Só Deus é. A gente não é. Ora, não é e é são duas proposições lógicas predicativas que têm a ver aí com a ideia de ontologia, né? Ser enquanto ser. Ser humano não é. Ser humano é constituído sempre de possibilidades de ações, presente, passado e futuro, autodeterminações. Deus não. Deus é ato. Deus é sempre presente. Deus não tem movimento. Como Deus tem movimento? Na Bíblia inteira é dito que Deus se arrepende. Eu me arrependi de ter criado o homem, porque o seu espírito é somente carne. Gênesis capítulo 6. Depois que os filhos de Deus viram que as filhas da terra eram bonitas e coabitaram com elas, e era o tempo onde existiam os Néfilins e também os titãs, aquela passagem super misteriosa, em que Deus diz: de hoje em diante meu espírito não habitará no homem, no ser humano. Por quê? Porque ele se tornou só carne. Depois Deus se arrepende de ter criado o ser humano, eis que me arrependo de ter criado o ser humano, e Deus decide destruir todo o ser humano por meio das águas do dilúvio. Mas por que é que o ser humano tornou-se só carne, sem a concepção do espírito? Em função de que ele, ser humano, perdeu a imagem de Deus diante da criação. Se envolveu demais com a criação, talvez tenha se envolvido até com anjos, a gente não sabe muito bem o que está passando de filhos de Deus, viram que as filhas da terra eram bonitas e desceram e coabitaram com ela. Pode ser que esteja uma montanha, né, no altiplano, e as filhas da terra
filhas da planície, aí eles descem, coabitam com a Deus, não gostou dessa ideia. Mas não esqueça, teólogo e teóloga, não esqueça, essas passagens foram todas mexidas na época de Neemias e Esdras, viu? Não esquece disso. Ai, tá abalando minha fé, mas por quê? Você tá dentro da ciência, criatura. Ah, não, mas eu tá me abalando minha fé porque a palavra foi escrita. Tá cortando o áudio, professor. Eita, eu vou falar para vocês, toda vez é isso. Eu começo a falar com meus alunos, aqui dá problema, é impressionante. Parece até que é coisa do, né, do demônio, Satã e etc. É impressionante isso, né? Bem na hora que eu vou dar uma informação super valiosa, começa a cortar tudo. Tem hora que para. No semestre passado, sumia vídeo, você não tem noção. Tinha gravação, não tinha mais. Os alunos falam, não é possível, o que está acontecendo? Eu falo, também não sei. Né? Isso aqui é coisa muito doida. Principalmente quando eu falava de batismo no Espírito Santo, oração em línguas, pronto. Rastafari, um negócio estranho. E é só tocar nesses assuntos assim que são mais pesados que começa a mesma coisa. Começa a acontecer um monte de problema técnico. Mas que o Senhor nos proteja, então. Vamos lá, vamos continuar. Então, perderam o quê? Perderam a divisão de vista, perderam de vista que eles eram imagem e semelhança de Deus, seres constituídos para a eternidade. O único jeito que nós temos dentro de nós, e nós precisamos entender isso, é Deus. Não tem outra saída para o ser humano em termos de sentido. Se você não pensar dessa maneira, você não é teólogo, você não é teólogo, você é filósofo, filósofo, tudo bem, filósofo pensa de uma maneira diferente. Teologia natural, como a teologia budista, que não fala de Deus, chega até o patamar da razão natural, até onde a razão alcança, com todas as suas dúvidas, etc. Mas se a gente é teólogo, teóloga cristã, e teólogo cristão é católico, evangélico e os macumbeiros. Macumbeiro não é cristão, é sim, batiza em nome de Jesus. Eu estou dizendo para vocês, não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a igreja cristã batiza. Mas eles batizam em nome de Jesus. O que Jesus fala? Não persigam aqueles que estão do nosso lado. Quem não é contra nós é a favor de nós. Mas, Senhor, eles expulsaram o demônio em teu nome e nós não o conhecemos. Não os persigais. Por quê? Porque quem não é contra nós é a nosso favor. Pena que tem muita gente que não sabe disso, né? E gosta de entrar nos terreiros e fazer o Rastafari dentro. Isso é contra os direitos humanos. Os direitos humanos, portanto, estão enraizados nessa concepção de que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ele pode até perder o sentido da vida. Ele pode até perder a ideia de que todo o meu ser pertence ao Senhor e toda a minha vida tem que ser dedicada e apontada para Deus em Cristo, no Espírito Santo, que configura o que? A unidade na igreja. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Você já faz, meu pastor, minha pastora, você já faz. O fato é que você já faz, que você está aqui na aula à noite. Agora, pensa comigo. Mas por que os direitos humanos? Porque Jesus, no princípio, era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Você pode colocar no princípio era a palavra. A palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por ele. Nada sem ele foi feito. Ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Mas aqueles que o receberam, adotivos de Deus. Ou seja, os direitos humanos nascem, sabe da onde? Da encarnação de Cristo. A dignidade da pessoa humana aqui, que nós defendemos, nos direitos humanos, que está lá velada por baixo da teoria dos direitos humanos. Como é que você sabe disso, professor? Eu sou formado em direito. O que eu posso fazer? Algumas especializações em direito também, direito constitucional e etc. E por que você não foi fazer mestrado, doutorado? Porque eu me envolvi demais com a filosofia, fui indo para o lado da filosofia e para o lado dos estudos budistas e lá da missão de ir lá falar com os budistas e acabei esquecendo de ir lá para o direito, entendeu? Agora estou pensando se eu volto, se eu não volto, aí está dando uma coisa, porque eu acabei de entrar para o programa de pós-graduação em educação por força da nossa reitora Adriana, que falou assim, eu quero você lá. Eu falei, mas eu estava pensando em fazer pós-graduação em direito, ela falou assim, não, 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 eu quero você lá, ponto. Aí eu falei, não, mas ela falou, o senhor te chamou, aí pegou pesado, né?
uma reitora dizendo, o senhor te chamou, aí pegou pesado. Aí eu falei, bom, então eu vou. Né? Então eu vou. Né? Diga, Hugo. Tem que abrir o microfone, Hugo. Professor, tá Ih, ouvindo? pera, meu irmão. Começou de novo. Problemas técnicos aqui, como sempre. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Começou a tocar nisso aí, a chegar no batismo do Espírito Santo em relação com os direitos humanos, o que nós encontramos. Problemas técnicos, olha lá. Vamos lá, deixa eu tentar de novo. E foi, agora foi. Bom, fala agora, Hugo. Tá ouvindo? Tô, Melhorou? melhorou. Tá ouvindo, professor? Sim. Então tá bom. Professor, só uma dúvida, com o devido respeito, né, aos irmãos que são de outra fé e ao senhor que também é um doutor, o senhor pode explicar melhor para nós em todas as áreas, é, sobre o senhor falou sobre o cristianismo, Os problemas até eu, técnicos. assim, na minha lei, na minha leiguice, né, eu Ah, entendo que o catolicismo, que o protestantismo, até algumas outras áreas, a gente se entende como cristão. uhum. Mas, assim, da minha experiência com algumas pessoas dessas culturas afrodescendentes aí, eu nunca ouvi dizer que lá eles batizavam em nome de Jesus, né? Nunca vi, até porque tenho pessoas próximas de mim. E também nem a liturgia lá falando Não, a sobre isso, né? liturgia não Assim, tem a ver, não. Liturgia não tem a ver. como é que Você tem razão. a gente documenta isso? A gente documenta isso de que forma, assim, para se alguém perguntar, falar, não, isso acontece documentando como que a gente entende que lá é dessa forma e que é assim que é feito? Porque pelo que eu entendo assim na prática, né, das pessoas que eu conheço, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, assim, eles não utilizam o nome de Cristo, né? E assim, eles meio que Cristo não é uma divindade, um Deus para eles, né? É uma pessoa que veio, foi iluminada. Então, assim, acho que fere um pouco a fé cristã, entendo eu, né? Da minha leiguice, né? Eu tô aqui para aprender com o senhor. Era essa a dúvida. Não, veja só, vamos conversar aqui. A questão é o seguinte: o que você falou não é destituído de razão, não. Cada terreiro de Umbanda é um terreiro de Umbanda, entendeu? Ou seja, eles é a sua própria escola, eles não são unificados. Teve um tempo atrás que eles tentaram unificar, criando a primeira faculdade umbandista brasileira. Faliu, não deu certo. Por quê? Porque eles têm muita briga interna, certo? Então, o que acontece? Das escolas, que entre aspas, entenda, dos terreiros de Umbanda que eu conversei, muitos deles batizam em nome de Jesus. Não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizam em nome de Jesus, porque Jesus é o espírito máximo de luz deles, certo? Até aí, né? Bom pra gente que é cristão, ok. Agora, tem vários que não, como você falou, né? Como você falou, eu conheço vários aqui que não falam nada de Jesus e vão para outro caminho, certo? Então, eu estou falando daqueles especificamente aqui para o lado que vai para o nosso Cristo. E para o lado que não vai para o nosso Cristo, aí tem o Estado secular. O Estado secular defende a liberdade religiosa para todas as pessoas, né? Então, e por que que isso é bom para nós cristãos? Para a gente é muito bom, porque nos abre a possibilidade de praticar o mandamento de Cristo e de batizar todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será salvo, certo? Então é bom, quanto maior a diversidade, quanto maior as diferenças, ótimo para nós cristãos, porque nós temos que viver o Cristo, nós temos que fazer como Paulo, viver no meio do povo, consertando tendas, dando nosso testemunho, mais do que por nossas palavras, mas por nossas ações, na esperança de que as outras religiões se convertam a partir do nosso testemunho do anúncio de Jesus, certo? Isso não adianta. Tem gente que fala assim, não, todas as religiões são iguais perante o Estado, perante o Estado. Certo? Mas perante o indivíduo, como? Agora mesmo o Hugo disse, eu sou cristão, eu prefiro ser cristão. Ué, então nunca vai ser igual. E a gente tem que saber que isso é assim mesmo, certo? Então, quando o Hugo tem identidade, e se eu for, vamos supor que fosse budista, meu pai é budista. Aí o Hugo chega e fala para mim assim, professor, você é budista, eu sou cristão. Eu acho que Jesus é melhor que o Buda.
Eu não posso ficar ofendido com isso, falar assim, não é não, entendeu? Eu tenho que falar, não, tá bom, para você é, para mim não. Por quê? Porque isso é uma característica do individualismo que nasce no Estado secular no século XVIII para frente. Característica do liberalismo e do capitalismo. Capitalismo, Hugo, é uma forma política econômica que é muito interessante porque ela trabalha com a questão de mercado, né? Então, para o capitalismo, quanto mais variações de religiões nós tivermos, melhor para ele. Entende? Porque vai ter mais mercado, mais produto, mais circulação, mais trânsito religioso, então vai ter mais circulação de capital, certo? Sistemas mais voltados para uma homogeneização, como por exemplo o socialismo, é que não gosta de pluralismo religioso, percebe? É estranho falar isso para vocês, mas é verdade. Não é aquilo que se coloca na mídia, né? O pessoal da política, etc. Não, porque não, 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 não. Se a gente vai ler os escritos. O socialismo quer que tudo seja de acordo com a lei do Estado, quer controlar tudo, inclusive religião não serve. Por quê? Porque religião começa a bater contra as diretrizes políticas, porque tem valores que são imutáveis, como por exemplo, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo todo aquele que se irar contra seu irmão, dizendo para ele, raca, tolo, já será condenado pelos juízes, certo? Então, vem uma lei que fala assim, pena de morte. Aí os cristãos falam assim: você para, pode parando, pode parando. Por quê? Porque Jesus disse para não matar, nem ficar com raiva dos outros, perdoar 70 vezes 7. Pode ficar preso, porque não tem jeito de entrar na sociedade, porque sempre está na sociedade, sai matando os outros, porque é doido. Né? A pessoa doidona é assim, não dá. Mas a gente não pode matar ela. Então, toda vez que o Hugo e eu também pagamos para o Estado manter um preso lá dentro, eu e você estamos o quê? Sendo cristãos. E aí tem gente que fala, não, tem que mandar todo mundo matar, mata tudo esse pessoal aí que não vale a pena, não sei o que, não sei o que lá. Isso não é atitude de Jesus. Jesus disse para não matar. Então, toda vez que eu e você pagamos por aquele preso que tem lá, nós estamos sendo cristãos. Toda vez que a gente briga para o preso se recuperar e voltar para a sociedade, nós somos duplamente cristãos. Porque Jesus é aquele que fala para a mulher adúltera, vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Isso aí tudo são os princípios teológicos que estão lá dentro. Então, é o mesmo princípio para o anúncio missiológico de Cristo. Nós temos que anunciar Cristo para aqueles que não estão batizados, para aqueles que estão batizados e para aqueles que estão dentro da política e da sociedade. Né? Nós temos 3 níveis de missão. Então, diante disso, Hugo, como que você vai falar assim? Onde que está escrito isso? Então, Atos dos Apóstolos. Aonde? Quando tem aquela discussão de Pedro, na discussão de Pedro, sonho de Pedro, onde aparece aquele monte de animal proibido, e aí uma voz diz para o Pedro: Pedro, mata e come. E o Pedro diz: não, Senhor. E aquilo diz 3 vezes para ele a voz. E ele fala: não, Senhor, as 3. Quando ele acorda, ele fala: o Paulo está certo. O Senhor quer que Jesus seja anunciado a todos os povos. E todos os povos significa um anúncio a todas as religiões. Todos os povos têm suas religiões. De onde veio a Umbanda e o Candomblé? Veio da África. Uma parte da Umbanda vem da Espanha, outra parte vem da África e outra parte vem do próprio Brasil, porque se mistura com o cristianismo. O candomblé veio da África. Tem o candomblé queto e o outro lá, que eu não lembro muito bem o outro nome. E eu sei que um deles fala Yorubá e que eles têm uma configuração própria, mas que houve uma mistura com o cristianismo, certo? Então, essa mistura com o cristianismo, essa miscigenação com o cristianismo é que abre espaço para os teólogos e teólogas cristãos fazerem o anúncio de Jesus através disso, certo? Então a gente não persegue eles, assim como Paulo não perseguia os gregos, não perseguia os romanos, muito pelo contrário, dava o testemunho, acolhia e falava de Jesus, acolhia e falava de Jesus, acolhia e falava de Jesus. Agora, se na hora que a gente acolhe tem pecados muito graves, como por exemplo aquela passagem em Coríntios que ele fala assim, entreguei para Satanás, isso aí não tem jeito. Por quê? Porque estava fazendo sexo com a própria mãe. Aí é incesto demais, entendeu? É incestuoso, tem que tomar cuidado. Jesus pede para perdoar 70 vezes 7, sem dúvida alguma. Mas nesse caso, se começar a ter problema comunitário, aí tem que dar uma parada na pessoa, né? Certo? Ainda que seja muito dolorido, tem que dar um basta na situação.
certo? Então, Hugo, uma das passagens que você pode usar é essa. Outra passagem que você pode usar é aquela que eu acabei de citar sobre Jesus corrigindo os discípulos, quando eles dizem, mas eles estão expulsando em seu nome, mas eles não são dos nossos, certo? Agora, como é que o Hugo pode defender isso em termos de Estado secular, direitos humanos? Eles têm o direito de ter a religião deles, a liberdade religiosa é deles. Agora, o Hugo, por isso, se cala no anúncio do evangelho? Não. O Hugo pode ir lá falar sobre Jesus. Só não pode invadir terreno e dar porrada em todo mundo lá dentro, quebrar tudo santo que está lá dentro. Etc. Não pode. Mas pode ir lá falar: olha, esse é o melhor caminho mesmo, vamos conversar a respeito. E normalmente o pessoal do Umbanda e Candomblé são muito abertos, né? Eu tenho muitos amigos assim, né? É mais fácil ter evangélico fechado e católico fechado do que Umbanda e Candomblé fechado. Não sei se é a sua experiência, Hugo, mas a minha é, né? É mais difícil de conversar com evangélico e católico, dependendo do católico. Se for católico do Pio X, nossa, mas os caras chamam a gente de capeta, sede vacantista, o Papa é a besta. Nossa, cada coisa que você ouve, fala assim. Nossa. Eu não tenho dúvida que provavelmente a besta saia no meio da Igreja Católica, porque é a igreja mais antiga que tem. E você tem 2.000 anos lá dentro, e o poder dela é imenso, provavelmente vai, sei lá, mas não agora, né? Por enquanto, nada. Então, mas então por que que você é católico, professor? Eu sou católico, minha mãe é católica e o senhor me chamou lá dentro. E o que que você fica fazendo lá dentro? Você na pedra no sapato, ué. A pedra no sapato dos padres, por exemplo, dos teólogos católicos, né? Por exemplo, aquela questão da adoração à Nossa Senhora. Se não explicar para o povo que está fazendo, aquilo lá está errado. Nossa Senhora de Aparecida, por exemplo. Eu acho errado chutar a imagem, quebrar a imagem. Agora tem que explicar para o povo o que que eles estão vendo. Vocês sabem da história que está por baixo daquilo? Daquele rio que tem ali, São João da Boa Vista? Que os senhores da senzala cortavam a cabeça das mulheres que eles estupravam, as negras, e jogavam dentro do corpo dentro do rio. E aí, jogando o corpo dentro do rio, não conseguia identificar, ninguém era preso. Então começava a aparecer um monte de jovem negra decepada lá dentro do rio. E aí até que aquele pessoal foi pescar, foram alguns anos, assim, uns bons 20 anos isso, 20, 30, 40 anos, alguma coisa assim. Aí eles foram lá jogar e tiraram primeiro o corpo da imagem, depois a cabeça da imagem. Olha, isso aí é sinal, né? É Jesus falando, não suporto mais esse tipo de injustiça. E aí fica o ícone da Nossa Senhora Aparecida. Até aí, tá bom, aí só que depois é que começa a doideira, né? Aí começa a queimar vela, começa a fazer promessa. Promessa do quê? Jesus diz assim: antes mesmo que você peça, o Pai já sabe que você vai pedir, por isso não multipliquei suas palavras. Para que é que serve você fazer promessa para Deus? Para nada. Você só vai se comprometer com alguma coisa incorreta, certo? Então, se ajoelhar de joelho lá em Aparecida, pegar tudo aquela. Mas é a fé popular, fé do povo que não foi ensinado, que não foi submetido à crítica. Aí fica um povo assim. Agora, teólogo e teóloga de todas as vertentes cristãs têm que ensinar direito. Por quê? Porque é uma igreja só. Ah, não, a minha é a Assembleia de Deus, é neopentecostal. A minha Universal do Reino de Deus é neopentecostal. A minha é católica romana e a minha é católica ortodoxa russa e a minha é grega. Mas é um só batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja nunca foi dividida. A igreja foi dividida por política, mas a minha consideração em relação a isso é a diversidade dos dons e carismas. Veja só, por que que vocês são evangélicos? E por que que vocês são católicos? Porque tem algo ali. Você pode até dizer, a igreja está errada, aquilo ali é coisa do capeta. Não, não sei, porque é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem gente que gosta muito de ser católico. Você pega essa pessoa que gosta de ser católico, coloca ela na Universal do Reino de Deus, ela não gosta. Você pega o pessoal da Universal do Reino de Deus, coloca dentro da igreja católica, não gosta também. E aí, se Jesus estabelecesse uma única igreja, como é que essas almas iam ser salvas? Deixa de lado um pouco a questão política da sua igreja. Pensa em termos de teólogo, como teóloga. Abre a visão. Como é que Deus vai salvar todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo anúncio do Evangelho, pela crença em Jesus ressuscitado?
Se ele coloca só uma igreja e só aquela é a certa, e tem gente que não gosta daquela igreja, não gosta da configuração, não gosta do resto que está lá, o que acontece? Jesus quer salvar a todas as almas, e nós temos que pensar além das barreiras da nossa igreja. Jesus quer que todos os seres humanos, todos os povos, de todos os tempos se salvem. Para isso que serviu a morte e a ressurreição e a vinda do Espírito Santo. É para isso que por isso que o nosso tempo, o batismo do Espírito Santo, ocorre nas igrejas neopentecostais, ocorre nas igrejas pentecostais, ocorre nas protestantes históricas, ocorre também na Igreja Católica Romana, na Igreja Católica Grega, na Igreja Católica Russa, Melquita, Maronita e assim, até na Igreja Etiopiana está acontecendo o batismo do Espírito Santo. Por quê? Por que está acontecendo isso? É o dom do nosso tempo. É o Espírito Santo dizendo: os seres humanos criam barreiras e eu respeito as barreiras e os dons. Cada igreja é um dom. Mas, professor, eu comecei a minha igreja faz pouco tempo. Como que você pode falar que é um dom? Continua, meu filho, minha filha. Continua, não para a sua igreja. Se você foi suscitado pelo Espírito Santo para manter uma igreja e levantar uma igreja toda, você continua nela até o fim. Levanta elas, mesmo se for pouquinho. Mas só tem 5 pessoas, vai com ela até o fim. Nada contra você fundir com outra igreja também, nada contra, mas assim, vai com isso até o fim. Por quê? Porque é chamado do Senhor, para aquelas almas que estão chegando lá. Ah, professor, sua visão é muito pura, é muito ingênua. Não, não é ingênua. Certo? Ela não é ingênua. É uma visão que está relacionada ao anúncio de Jesus, a salvação em Cristo. Certo? E os direitos humanos, como eu disse, Hugo, fazem parte desse cabedal. Os direitos humanos têm a ver com a humanidade de Cristo. Quando Jesus se encarna, quando Jesus se torna ser humano, ele eleva ao patamar da possibilidade humana se tornar filho e filha adotiva de Deus, pela fé nele. Então, os direitos humanos, tem gente que vai falando direitos humanos, direito de preso, direito humano, direito de advogado de porta de cadeia. Todo cristão é um advogado de porta de cadeia. Que todo cristão é advogado de porta de cadeia. Por quê? Porque eu estive preso e você foi me visitar. E se a gente não faz isso, Jesus fala claramente: afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Porque eu estive preso, você não foi me visitar. Certo? Então a gente pode até não ter aquela força de vontade ou oportunidade de ir dentro da prisão. Mas a gente tem essa disposição que diz: o Senhor quer a conversão do pecador e não a sua morte. Quer a misericórdia e não o sacrifício. Oséias 6:6. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas qual é essa fome e sede de justiça? Quando Jesus estava na cruz, Jesus disse: tenho sede. É sede de uma justiça, mas não é a nossa. É aquela que Pedro pergunta assim: quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus fala: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Pai nosso que estais nos céus, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora, o protestantismo histórico traduz isso de uma maneira muito mais pesada que católico. O católico fala ofensa. O protestante histórico bate pesado. Nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É mais pesado. Ofensa a gente releva, até no direito penal. Agora, a dívida o bicho pega, hein? Então, a Declaração dos Direitos Humanos, no multiculturalismo, é o ingresso de Jesus lá dentro, é o ingresso de Cristo no multiculturalismo. Cada povo, cada religião se constitui numa cultura. O que é cultura? É um monte de valor agregado. Assim, pega um monte de valor, Hugo, e vai colocando um perto do outro. Certo? Qual é a cultura brasileira? Nós temos alguns valores aqui no nosso Brasil. Por exemplo, a hospitalidade. O brasileiro é hospitaleiro.
Vai na Inglaterra para você ver. O pessoal te deixa no frio lá e deixa você morrer de frio. Aqui no Brasil, você vê alguém que é de fora estrangeiro, a primeira coisa que você faz é tentar ajudar a pessoa. Você está precisando de alguma coisa, cara? Eu estou querendo ir ao hospital. Aí você fala assim: o hospital faz assim, ó. O cara, eu não entender. Aí você fala assim: vem cá, entra no meu carro que eu te levo. É da cultura brasileira. Você faz isso na Inglaterra, sabe o que acontece? Não acontece. O cara olha para você e sai andando e te larga lá. Eu já fui na Inglaterra, eu sei o que eu tô falando. Te larga lá. Por quê? Porque não tem essa cultura brasileira que nós temos. Então, o multiculturalismo defende a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas nem tudo é aceito. Imagina se todas as pessoas fizessem coisas erradas, seria horrível, pois nem todas as pessoas têm condutas corretas. Assim, a defesa dos direitos humanos não é totalmente multiculturalismo. E o que você acha, Hugo? Consegui responder sua pergunta? Não, eu entendi, professor. Nessa parte, a gente olhar não como, vamos colocar assim, como um cristão praticante, mas como um teólogo, né? Como uma pessoa fora dessa, desse mundo religioso, mas na parte filosófica da coisa, eu entendi, para poder explicar para a pessoa, eu entendi. Apesar de eu ter a minha visão, mas eu tenho que guardar ela em determinados momentos para poder explicar de forma técnica, né? Ou como é que funciona isso, aí, eu entendi. É, agora, se você perguntar para mim, são demônios que estão lá dentro? Olha, tem algo ali. São demônios? Não, eu acho que são deuses e deuses. Agora, esses deuses e deuses que estão ali, deuses africanos, espanhóis, etc. O que o Salmo nos diz? Eu sou o Senhor que habito no meio das constelações, das estrelas, né? E Deus criou esses deuses e deusas. Se é o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho do Pai que cria todas as coisas, ele criou. Agora, como é que a gente faz então em relação a eles? Quem já mexeu com cura e libertação sabe que está lá. E aí o que você vai fazer? Entende? Agora, o que a gente não pode ter é medo. Por que não pode ter medo? Porque se você crê em Jesus ressuscitado, se você crê que o Senhor é o Senhor e todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, como diz essa carta de Efésios, a gente não pode ter medo nenhum, certo? A entidade pode descer na sua frente, falar com você, você vai evangelizar a entidade. Mas como que eu vou evangelizar a entidade? Ué, falando de Jesus. Ah, mas se ela ficar violenta, fica tranquilo, que daí os anjos te ajudam, né? Certo? Por quê? Ué. Ah, mas se eu falar para a pessoa que é do demônio, eu posso ser processado? Pode, pode. Como diz para vocês, são deuses e deusas. Agora, se eu ficar dizendo, não, mas são demônios, isso é falsa doutrina, etc., aí sabe o que acontece? A gente cai em alguns dispositivos civis e penais que acabam trazendo para a gente problemas com o Estado secular. A gente não pode o quê? Difamar as pessoas, certo? Por mais que a minha convicção seja, mas eu estou sentindo que é um demônio que tem lá. Então a gente deixa isso lá e transforma isso no quê? São Deus e Deus. Então o Senhor foi o Senhor que criou, e o Senhor que criou, o Senhor sabe muito bem o que ele faz com isso. Não eu, que sou só uma criatura, sou um filho adotivo de Deus, mas eu não tenho a ciência completa. Então o que eu faço? Eu anuncio Jesus mesmo assim, certo? Ok? Ah, mas eu tenho a convicção que é um demônio. Mas todo mundo tem uma certa convicção do que é as coisas, né? Mas eu tenho que manter a minha visão de teólogo e de teólogo em primeiro lugar, tá bom? O olhar ao próximo sempre deve ser humanista. Isso, deixa eu ver aqui, ó. O olhar ao próximo, quem que falou aqui? Que falou bonito. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Aqui. O Alexandre Bastos coloca assim: o olhar ao próximo deve sempre ser humanista, independente de quaisquer situações. É isso, professor? Se você está dizendo que humanista é é o olhar de Cristo sobre as pessoas, como Cristo humano, sim. Se você está dizendo que humanismo é aquele movimento do século XVIII, XIX, né? Aí não, né? Porque aí tem a questão da razão cristã, que era, na verdade, não é cristã nada, é neoliberal mesmo, né? Do iluminismo francês que toma Jesus como parte ou do, né? É isso, né? Se é humanista no sentido Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro ser humano, assim, e sim, é isso mesmo, né?
Jesus quer que todos se salvem, independente das suas religiões, entende? E nós temos que fazer o anúncio de Jesus a todas as religiões, né? Isso é a coisa do Pedro, né, que está ali, tá bom? Então, o multiculturalismo defende a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas nem tudo é aceito. Imagina se todas as pessoas fizessem coisas erradas, seria horrível, pois nem todas as pessoas têm condutas corretas. Assim, a defesa dos direitos humanos não é totalmente multiculturalismo. Os direitos humanos precisam identificar a necessidade de frente ao multiculturalismo, ou seja, detectar até onde o direito pode ser levado em consideração ou em segundo plano, pois é importante que toda a humanidade vive com garantia de dignidade. Olha, tem algumas críticas aos direitos humanos que dá para sentir aqui nesse pano de fundo. Vamos supor assim, se o Alexandre Bastos vai lá na África e ele vê que lá, para resolver um problema de justiça comum no meio do povo, pegou um pacote de bolacha, roubou, o cara corta a mão do cara fora. O Bastos fala: olha, isso é contra os direitos humanos. Vai ter um monte de gente gritando: não, não, é da cultura, tem que deixar, direitos humanos não tem que se impor. Eu sou contra essa visão. Os direitos humanos têm que se impor nesse ponto. Por quê? Porque é o Jesus que está falando, Jesus que fala assim: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, porque tu vai arrancar o braço da pessoa fora aí, certo? Nós temos as bases para pensar isso, as bases estão no Evangelho de João. Ah, mas você está impondo a sua cultura, mas eu não estou impondo a cultura nada, estou falando de compaixão. O que Jesus mostra ali? Qual é a maior virtude de Jesus? A humana, não a divina. Divina a gente não tem nem como chegar, mas a humana é a misericórdia e a compaixão. Jesus mostra o tempo todo misericórdia e compaixão, até na cruz. Quando o cara vira para ele, o ladrão do lado direito ou esquerdo, não fala isso, mas tem um ladrão que está ali do lado, e ele fala pro outro ladrão: o que você está falando para Jesus desse jeito aí? Ele não fez nada. Nós sabemos o que a gente fez, sabemos porque a gente foi condenado, mas ele não. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. O cara não é batizado, ele não ouviu Jesus nenhuma vez, não ouviu pregação nenhuma. E aí, o que ele recebe de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha o fundamento dos direitos humanos aí. E depois, quando Jesus ressuscita e quando ele aparece no meio dos discípulos, ele diz o quê? A paz esteja convosco. Recebam a paz, mas eu não dou como o mundo dá a paz. Exatamente essa paz que os direitos humanos defendem, nós, teólogos e teólogas, temos que entrar dentro desse multiculturalismo e mostrar que o ponto principal não é a imposição dos valores cristãos, mas a compaixão em si, a misericórdia em si. Certo? Os direitos humanos garantem às pessoas a dignidade humana. São atributos a eles a universalidade e visibilidade. Aliás, essa dignidade humana aqui, quem deu foi Jesus, viu? Porque antes de Jesus você tem escravo. É com o cristianismo que vai caindo a questão de escravidão. Não aqui no Brasil, que foi cair só em 1888 com um bando de gente católica que botava tudo o pessoal para trabalhar com as igrejas protestantes históricas dizendo não, não, não. E eles diziam sim, sim, sim. Foi uma vergonha, continua sendo uma vergonha para o nosso país. 6 milhões de escravos indígenas mortos, 12 milhões de africanos mortos no nosso país. Né? Então, se isso não é alguma coisa para a gente alertar que o nosso anúncio do evangelho está ineficiente, né? Faz só 150 anos, viu? Desses dados levantados aí, quanta gente já morreu assim nesse período, né? Então a gente precisa ficar muito atento em relação que o nosso chamado de teólogo e de teóloga é muito para dentro da justiça social. Justiça social é coisa de socialista. Que coisa de socialista? Quem tomou isso foi o Marx e o Hegel lá na filosofia para transformar a direita e a esquerda hegeliana. Direita hegeliana vira capitalista, defende instituição capitalista. Esquerda hegeliana defende instituição do socialismo. A justiça social é nossa, dos cristãos. Justiça social vem dos teólogos e teólogas, que fazem parte da patrística, que fazem parte é, da era medieval cristã, né? Depois da era moderna, tudo isso aí, até chegar na contemporânea no nosso tempo, é herança nossa, justiça social sempre foi herança nossa. Foi tomada pelo pessoal de esquerda falando que é a agenda deles. Não é a agenda deles, é nossa. Justiça social, direitos humanos é da gente, não é de esquerda. É de quem? Dos cristãos primeiro. Já me perguntaram isso na Unicamp, já me perguntaram isso em Oxford, em Cambridge, me perguntaram isso
no Angélico de Roma, me perguntaram isso na Universidade de Paris. Mas você defende uma coisa indefensável. Eu falei, não defendo não. Eu peguei e comecei a citar a carta aos Coríntios para eles. Mas isso é carta aos Coríntios. Eu falei, então, a carta aos Coríntios de justiça social. E sempre Jesus fala de justiça social o tempo todo. O que é justiça social? Cuidado com quem é pobre, cuidado com quem é doente, cuidado com quem é preso, cuidado. Isso tudo é nosso. A gente não pode ceder isso para os outros. É da característica cristã. Certo? Então, continuando. Os direitos humanos garantem às pessoas a dignidade humana, são atribuídos a eles a universalidade e indivisibilidade. Universalidade, todos são filhos de Deus. Indivisibilidade, ou seja, não é um pouquinho mais e um pouquinho menos. Por quê? Porque todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas você está invertendo o humanismo. Obviamente que eu estou invertendo o humanismo. Por quê? Porque nós estamos na fase da hermenêutica. E a hermenêutica é também do cristianismo, que hoje nós temos filosofia hermenêutica contemporânea. Quem que começou isso? O Heidegger, que era um teólogo, ele foi até o último ano de teologia. E o outro que começou isso foi o Wittgenstein. Quem é o Wittgenstein? Dava aula no seminário beneditino. Um teólogo também. Era isso, mas você está de brincadeira. Não, é Jesus voltando para dentro da filosofia e transformando a filosofia com as categorias teológicas nossas, certo? Então a gente olha para isso e fala assim: vamos resgatar então Jesus como centro dessa universalidade dos direitos humanos. É Jesus nos evangelhos que é esse centro aqui, garantindo assim a fundamentação de todos os direitos fundamentais. A mistura de culturas, fonte do multiculturalismo, é pluralista, sem dúvida, pois ela aceita diversos pensamentos voltados ao mesmo objetivo. Retirando o pensamento único, o pluralismo é a mistura pacífica de culturas que se aceitam em meio à sociedade, atribuindo a todas as culturas dignidade e respeito. Então, só tem dignidade e respeito por quê? Porque nós sabemos que mesmo os não batizados são chamados por Deus a serem imagem e semelhança dele mesmo e, portanto, do Filho. Agora, se recebe o batismo, se eleva da categoria do quê? De pessoa sem a graça absoluta para a pessoa de graça absoluta. Então, essa diferença me habilitaria a criar diferentes classes, e uma delas é o escravo. Foi isso que fizeram durante essa fase da escravidão dos negros, escravidão dos indígenas. Falava o seguinte: olha, mesmo que você batizar africanos e brasileiros, peruanos, colombianos, argentinos nem tanto, né? Mas os indígenas, pode ser que eles não sejam sinceros e não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com o coração aberto. Para mim e para você, que sabemos que Agostinho falou da predestinação, isso é um raciocínio válido? Não. Se a providência leva a pessoa a ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça foi dada. Não pode escravizar. E a maioria dos escravos brasileiros eram batizados. Como que isso é possível? Por quê? Porque tem uma distorção teológica que vem voltando e ganhando força. Qual? Só os que recebem o batismo no Espírito Santo são dignos da igreja. Está errado. Está errado. Por quê? Porque é pela criação, é pela existência. Então, todo ser humano, até os índios, chineses, indianos, que mais? Todos os esquimós, todos eles que não têm a religião cristã, eles possuem a dignidade de filho e filha de Deus pela essência ou forma humana. Deus criou a imagem e semelhança. Todo ser humano, homem e mulher, os criou. Então, a partir disso, nós temos dignidade e respeito. Certo? Agora, quem recebe o batismo no Espírito Santo, quem recebe antes o batismo sacramental em nome do Pai e do Espírito Santo, tem a graça absoluta, ou seja, o amor de Deus pela aderência em Cristo. Faz diferença? Uma diferença enorme. Para quem crê nisso, faz uma diferença enorme. Por quê? Porque vem a caridade. Vem a caridade. O amor a Deus em Cristo. Né? Isso faz a diferença. Porque aí o cristão tem coragem de ir nos lugares mais difíceis e ser luz, que a vossa luz brilhe em cima dos lugares altos. Ninguém põe uma lâmpada embaixo da cama.
né? Agora, quando a lâmpada vai lá nos lugares altos, também pode levar pedrada e quebrar, né? O que acontece com os mártires, né? Cristãos até hoje, em todos os lugares do mundo, são mortos com testemunhas de Cristo. Ou são mortos diretamente por ato de violência, ou são mortos por doenças. Eu mesmo tive um amigo meu, um padre da Universidade Gregoriana de Roma. Meu, imagina, é amigo, mas é assim, é arranca-toco, entendeu? É eu e ele, assim, naquela discussão, discutindo coisas assim, acirradas, 4 horas, um assim, não, mas é assim, aquela discussão forte. Quem olhava de fora falou: vocês não são amigos, vocês não quer bater no outro, entendeu? E eu sou lutador, ele também, ele lutou a vida inteira, então assim, quase saindo na mão, beleza. De repente ele fala assim: não quero mais ser professor na Universidade Gregoriana. Eu falei: meu irmão, você tá de brincadeira? Você sai da África e consegue tudo, você vai largar tudo? Ele falou: vou porque o senhor tá me chamando de volta para a África. Eu falei: você quê? Ele falou: é para missão que eu vou. Quando ele falou missão, eu travei. Eu falei: bom, aí já é outro nível. Você vai para a missão? Ele falou: vou. Então eu vou orar por você, tá certo. Ele desce para a África, vai para a missão, vai para um lugar onde tem uma violência enorme e ele não morre pela violência. Ele pegou uma doença lá, morreu no hospital. Faz menos de um ano isso aí. Grande amigo, amigo em Cristo não é um amigo que te respeita muito, entendeu? Que te adula. É um amigo que fala assim: eu acho que aqui tá a palavra de Deus, tá falando contrário àquilo que você está falando, que você põe você para pensar. E aí você prepara e fala assim: não, não, a palavra do Senhor diz isso aqui, aquilo, e você está pensando incorreto. Por quê? Porque as consequências são essa, essa, essa. E aí aquela fica aquela coisa que faz você crescer. É importante ter amigos assim. E uma das discussões centrais que a gente tinha era sobre direitos humanos, né? Então, ele ganhou a coroa do martírio. Ele ganhou, de acordo com o livro do Apocalipse, ele é um daqueles lá que estão lavados no sangue do Cordeiro. E você, professor? Eu não ganhei essa coroa dada por Cristo ainda. Você quer, professor? Quem? Eu? Ó, vai com calma. Esse negócio de ser mártir não é comigo, não, entendeu? Esse negócio de falar assim: eu vou lá derramar meu sangue pro Cristo, que vem a mim. Eu falo: bom, peraí. Eu sou mais do tipo, uou, entendeu? Eu sou mais do tipo João Mestre, vamos com calma, quem é que vai te trair, mestre? Esse negócio de morrer assim não é comigo, entendeu? Então, morrer assim é complicado, né? Mas o meu amigo lá não titubeou, cara. Impressionante. Não, o senhor tá me chamando, eu tenho convicção disso. Falei: bom, então vai, mas você sabe onde você tá se metendo ali. Não, eu sei que eu posso morrer. Mas será uma glória eterna. Eu falei: cara, você já virou santo, mano. Não é possível. Entendeu? Já tá pleno do Espírito Santo. O que está acontecendo, né? Porque assim, nós somos teólogos, nós não consideramos nenhum ser humano santo. Vocês sabem disso. Quando a gente fala alguém é santo ou santo, você não está falando da atribuição da própria pessoa. Por quê? Porque não é por mérito vosso que sois salvos, mas é por fé. E somente pela fé, como diz a carta aos Romanos, né? É, pois é, Alexandre. Se o senhor me chamar, eu sei, não dá para existir. Ele começa a fazer assim dentro de você, e você vai, entendeu? Eu vou, né? Aí e ele teve esse chamado, né? Eu fiquei só de lado falando assim: ai, né? E ele ficou pleno do Espírito Santo. E foi mesmo, cara. Eu fiquei olhando, falei: sou testemunha do Espírito Santo, cara. O que é isso? O cara mudou, meu irmão. E santo e santa porque é pleno do Espírito Santo, porque por mérito próprio não dá, né? É impossível. Simplesmente impossível. É porque é a presença dele que transforma a gente e fala: não, agora você vai. E ele foi. E foi chamado e recebeu a coroa da glória do martírio, né? Que você fala: nossa, eu falei isso aí pro pessoal que não acredita em Jesus, rapaz, os caras começaram a falar que eu tava louco, que eu tava fanático. O pessoal da Unicamp falou: você tá louco, você tá fanático. Eu falei: não, isso é do sistema, isso é da cosmologia do sistema, do conjunto de valores cristãos. A morte para o cristão, quando ele fala de Cristo, é coroa, é prêmio. Não é coisa ruim, não. Mas para conseguir convencer o pessoal, né? Mas vamos continuar. Sobre a tolerância, alguns pontos sofrem intolerância dentro da sociedade formada por culturas diferentes. No caso da religiosidade, o candomblé, por exemplo, sofre pela falta de conhecimento das pessoas a uma religião de matriz africana. Como que você pensa em relação a isso? Eu acho que candomblé, um bando, tem que ser ensinado por professores de ciência da religião e teólogos dentro das escolas. Não, mas vai converter. Não, mas espera aí, eu não estou falando que só eles. Estou falando que todas as religiões têm que ser ensinadas por teólogo, cientista da religião, filósofo, dentro das escolas. Todas. Sob o ponto de vista do quê? Sob o ponto de vista da cultura cristã. Por quê? Porque é da nossa identidade.
Ah, mas aí não tem pé de igualdade. Tem pé de igualdade, meu Deus do céu. Toda a cultura brasileira é cristã por formação. Ah, não, mas tem que ir lá um monge budista ensinar sobre budismo, certo? Se ele for teólogo antes, ou teólogo antes, eu concordo. Como assim? Se é um monge budista formado em teologia cristã, pode. Por quê? Porque é da nossa cultura, desde o século XVI até hoje, o que nós temos dentro do Brasil é sistematicamente um cristianismo. Aí, de repente, fala assim, não, mas então a mãe de santo, o pai de santo podem ir na escola ensinar o candomblé em Umbanda? Pode, desde que formado em teologia. Qual teologia? Da Umbanda? Não tem. Qual teologia que ele tem que se formar? Na teologia cristã. Então ele se forma e vai ensinar. Para quê? Para que ele possa entender que a cultura brasileira é uma cultura cristã. Não adianta querer converter para a cultura da outra cultura que não vai. O cristianismo está em todos os lugares. Nasceu no Brasil, você é cristão. Não tem o que fazer. Por quê? Porque está na língua, está na alimentação, está na cultura, está nas proposições, está nos valores, está na ética, está em tudo. Certo? Então, o cristianismo é nossa herança. A liberdade religiosa é garantida pela Constituição de 1988, propriamente no artigo 5º, com 77 incisos. Dentre esses incisos se destaca o inciso 6, que relata que é inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, certo? Já o Estado tem que promover a garantia dos direitos humanos, a saúde também é direito de todos e dever do Estado. Ah, a saúde também é direito e dever de todos, dever do Estado. Isso aqui, ó, a origem é nossa, viu? A briga pela saúde pública é bíblica, é teológica e depois vira política. Quem começa com isso? Vocês estão no fluxo histórico, são os teólogos e as teólogas. Por área ou território, o Estado precisa. Mas como? Ué, né? É só olhar na época dos romanos, a saúde era pública? Era nada, é para elite, certo? Então, quem briga aqui? Quem briga aqui, na época, depois da libertação dos escravos aqui no Brasil, dos escravizados, 1888, pela saúde pública, são teólogos e teólogas. Olha, só vai buscar que você vai encontrar, certo? É o pessoal que briga por quê? Por saúde pública. O SUS é nosso e a gente não abre mão. É uma vitória dos teólogos e das teólogas. Ah, mas foi esquerda. Que esquerda nada? Esquerda nada. É teólogo e teóloga que colocou aquilo lá. Porque a herança que vem da gente é que transforma o nosso país num dos maiores marcos de saúde pública do mundo. Toda vez que a gente paga o nosso tributo, esse dinheiro chega no SUS, nós estamos sendo muito cristãos. A ponto de até gente que fica doente nos Estados Unidos vir se tratar aqui, a gente não manda de volta. A gente não faz igual o Trump, joga todo mundo para fora. O brasileiro é cristão no limite, é lá em cima. Ele fala: entra, trata, eu pago o seu tratamento. E sabe que o cara volta lá para os Estados Unidos ainda. Por quê? Porque lá é muito caro e ele não consegue pagar nada. Mesmo trabalhando que nem um camelo. Certo? Não consegue. E nós aqui falamos: tá bom, vem. Por quê? Porque você estive doente e você cuidou de mim. Certo? Então, quando eu falo essas coisas, pessoal na Inglaterra falou que eu era nacionalista. Vocês acreditam num negócio desse? Falei que o Brasil tinha isso. O pessoal, não, você é nacionalista, você não tem que falar nada. Eu falei, nacionalista nada? Isso é um fato inegável. É fato inegável. Vocês que estão aqui na minha aula são cristãos elevado à quarta potência. Por quê? Porque o sistema nosso é um sistema muito cristão. E tem que ser melhorado, porque ele está cheio de problemas, mas tem que ser melhorado sob a luz de Cristo. Então, os direitos humanos são diferentes dos constitucionais da cidadania democrática. O regime político aceita a ordem jurídica, o direito interno das nações pode excluir assuntos das outras nações, sendo que os direitos humanos estabelecem um limite ao pluralismo de todos os povos. Quem é esse limite? É a rede cultural cristã, que tem muita gente que tem ódio. E tá errado, porque, olha, algo mais misericordioso do que Jesus nos evangelhos, e eu sou um estudante e pesquisador de outras religiões. Olha, a que está mais próximo é o budismo, mas mesmo assim, não chega tão longe assim, não. Certo? Não chega tão longe assim. Né? O Buda não foi crucificado e perdoou o ladrão que estava do lado dele, perdoou quem estava lá embaixo, mandando descer da cruz. Né? Então, e esses exemplos de Jesus são muito poderosos em termos de direitos humanos. Né?
A Declaração Universal dos Direitos Humanos totaliza os Estados, focando na liberdade, justiça, paz, reconhecendo a dignidade, tendo como base os direitos iguais de toda a família. Olha lá, os direitos iguais de toda a família. Família é o centro e a célula primeira da igreja. Né? A construção da família é a célula primeira da igreja. Ah, mas o meu filho e minha filha é LGBTQ, eu não quero saber deles, porque eles têm que se converter e etc, não sei o quê. Vamos com calma, meu filho e minha filha. Jesus é ressuscitado. Não vá botar o dedo na cara do seu filho e da filha, falar que eles são obrigados a fazer as coisas, porque vai piorar. Seja como Paulo, inteligente. Jesus diz assim, ó, sede mansos como pombas e esperto como as serpentes, né? Nesses casos assim tem que ser. Ah, está dizendo então que tem que converter e etc. Olha, como indivíduo cristão, a gente sempre quer a salvação da alma das pessoas. Não adianta isso aí. Ah, mas aquilo lá também está certo. Sob o ponto de vista do Estado secular, está certo. Sob o ponto de vista da matriz religiosa cristã, não. Não está. Não tem como mudar. Aquilo é uma matriz, um fluxo de tradição que é lido por todo mundo. A pessoa quer saber sobre o cristianismo, abre a Bíblia e lê. A pessoa quer saber sobre os dogmas da igreja, pegue os catecismos diversos que tem na igreja protestante e na igreja católica, nas igrejas católicas, que são 12 hoje. Ué, lê. Tá lá, não sabe ler. Né? Então a gente não tem que brigar com isso. A gente tem que sempre manter essa disposição. O Senhor quer salvar a todos, por isso eu também tenho que querer salvar a todos. Agora, em termos de Estado secular, tá tudo certo. Em termos de matriz religiosa nossa, não. Tem que saber separar as coisas, né? Tá bom? Então, a diferença e a política de reconhecimento estão dentro do multiculturalismo, focado em uma política de diversidade, manifestando a dignidade humana, preservando as etnias, tendo como base a região e o local, potencializando novas possibilidades. Quando a gente fala de preservando as etnias, tem cristão que fica muito nervoso, porque acha que aqueles cultos afros, cultos indígenas, clamam demônios, que aquilo vai invadir sua casa e vai pegar você. Ou falta de fé em Jesus, ou falta de fé. Que Deus de outra religião você conhece, que se encarna, vai até a cruz para mostrar o amor dele, ainda ressuscita e não dá nada. Não dá para fazer mais nada com Jesus, porque Jesus venceu todo mundo mesmo. É uma questão lógica, é uma questão nacional. Como? Por que é lógica? Oi, se você pega um Deus encarnado, mata ele, ele volta, não tem mais nada para você fazer, você perdeu para sempre, porque você matar ele volta de novo, mata de novo, volta de novo. Ué. Vai fazer o que com aquilo ali? Ou seja, Jesus já venceu todos. Todo principado, todo potestade, todo joelho se dobre diante do nome de Jesus. Já se dobrou. Por quê? Não tem o que fazer. Então veja, no meu lado, no meu vizinho, está fazendo macumba, do outro lado está fazendo Xangô, do outro lado está fazendo não sei o que, e daí? Continua louvando o Senhor, o que que tem? Olha, eu cresci nesse meio. Minha mãe aqui, e nas 8 direções em volta, era terreiro de coisas diferentes. Kardecismo, Umbanda, Candomblé. Impressionante. Minha mãe bem no centro ali. Quanto de coisa ruim aconteceu com a gente? Nada. O que aconteceu com a gente foi pecado nosso, entendeu? Mas nunca chegou um demônio lá, entrou e começou a quebrar a casa, explodir casa, essas coisas assim. Nunca. Minha mãe foi uma das fundadoras da Renovação Carismática Católica aqui no Brasil. Eu cresci com o batismo do Espírito Santo, eu cresci orando em línguas. Não aconteceu nada. Por que que o povo tem medo? Medo do quê? Ah, porque já viu coisa? Para. Você já viu o maior milagre de todos, com os olhos da sua fé. Jesus ressuscitado. E a prova de que sois filhos é que clamais, Abba, Pai. Certo? E ainda vocês clamam em línguas, a maioria de vocês, né? Clamam em línguas, Abba, Pai. Que ultrapassa toda a linguagem humana. É porque está com medo. Medo do quê? Continuando. A diferença e a política de reconhecimento estão dentro do multiculturalismo, focado em uma política de diversidade, manifestando a dignidade humana, preservando as etnias, tendo como base a região e local, potencializando novas possibilidades. Quando a gente não tem medo, a gente não é mais violento. Tá lá. Mas o que que tem? Deixa lá. Vou lá fazer o anúncio de Jesus. Oi, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Ah, você tá fazendo aí uma oferenda pro Zereza? Aí eu tô. Ah, que bom. Mas você já ouviu falar que Jesus te ama acima de qualquer coisa, que você não precisa fazer nenhuma oferenda para ele, que ele continua te amando igual? Ah, mentira, eu preciso ir na igreja. Não, Jesus nunca disse que você precisa ir na igreja. Jesus disse que te ama incondicionalmente. Ele não fala assim, eu te amo, você vai na igreja. Ele te ama. O anúncio
querigmático. Vivido é a maior potência que nós temos no anúncio de Jesus. Certo? Então, cada lembrança que chega pela recordação influencia a personalidade do sujeito, fazendo com que nenhuma pessoa seja igual a outra, formando seres humanos totalmente diferentes. A memória é muito complexa, com codificações que permitem a armazenagem de informações do cérebro. Essas informações que ficam alojadas no cérebro podem ser utilizadas para o resgate de memória. E é aqui que o pessoal fica com medo, né? De como o Hugo comentou para mim, comigo aqui. Ah, não, porque fica com muito medo porque tem memória, né? E aí, olha, muitos amigos meus me ofereceram tudo quanto é balinha de coco, tudo quanto é balinha de Cosme e Damião, balinha de erê, balinha de tudo quanto é coco. Comi tudo. E nunca aconteceu, nada aconteceu comigo. E isso levou eles depois a acreditarem em Jesus. Olha, eles falaram assim para mim: esse Jesus que você acredita, que é diferente lá do padre, que é diferente do pastor e tal, esse aí eu tô gostando, cara. Ele não me obriga a ir na igreja. Não, não te obriga na igreja. Ele não me obriga a rezar. Não, porque antes que você peça, ele já sabe. Ele me obriga o quê? A amá-lo? Não também. Ele te ama de qualquer jeito. Então você está perdendo seu tempo, porque você não vai pro lado desse Deus. Aí, oh, é interessante. Ah, mas está escrito na carta aos Efésios que os pedófilos, os pederastas, os homossexuais, não entrarão, não herdarão o reino de Deus. Certo? Está escrito isso. Mas também está escrito o quê? Também está escrito o quê? Eu te amei com amor eterno. Eu te plasmei. Eu te fiz no seio da sua mãe. Uai, antes mesmo de Jesus, o Espírito Santo está falando isso lá no Isaías, etc. Como? Mostra essas passagens. Como que você está falando? Ah, mas eu não posso beber? Olha, Jesus aconselha que se você o Espírito Santo aconselha, você bebe, é melhor não beber, porque o fruto do Espírito é mansidão, é paciência, é benignidade, né? Quer dizer, se o Espírito Santo está em você, então você tem isso como fruto. E quando a gente bebe, normalmente a gente perde esses frutos, né? Ou seja, perde a presença do Espírito Santo. Então é melhor não. Então é toda a maneira como a gente configura, a maneira como a gente fala. A pessoa fala assim, mas eu tenho que largar os deuses do candomblé? Você fala assim, bom, isso aí é com você, você que vê. Você que vê. Ah, mas daí, professor, você está sendo idólatra igual eles. Não. A pessoa que tem que decidir, não é a gente que obriga. Estude mais sobre Jesus, aprofunde seu amor por ele. Você decide. Você decide. Ah, mas eu tenho medo de que se eu paro de fazer oferendas, a entidade vai atrás de mim e me castiga. Se aproxima de Jesus, como é que a entidade vai te castigar? Que medo é esse? Que medo é esse? Então, aí vem essa questão da memória. Memória é igual à tradição, né? Ah, mas teve um monte de coisa que aconteceu na minha família e tal. Tudo bem, a escolha é sua, mas eu vou continuar te mostrando o quanto Jesus ama você, certo? E você não vai vir aqui destruir meu terreiro? Não. Várias vezes me chamaram lá, eu entrava lá no meu terreiro, tá bom. Aí, agora a mãe de santo vai te abençoar. Não, eu não vou tão longe assim, entendeu? Me abençoar como? Com a entidade me abençoando? Não, é? Não, aí não. Por quê? Porque eu já tenho o Senhor comigo. Eu já estou super abençoado. A cruz do Senhor já me salvou. Eu não preciso de bênção, certo? Mas se você quiser, eu te abençoo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? É isso, né? Então, aí o que você acha do padre Júlio Lancelotti baixando a cabeça, jogando água na cabeça dele? Eu acho que ele deve estar fazendo uma ação política, né? Porque se não estiver fazendo uma ação política, né, quem acredita em Jesus fica olhando, e fala, mas não entendi, não. Você já tem a bênção superior do Deus Criador, você quer um Deus menor para te abençoar? Então, não sei, não entendo muito bem isso, não, né? Então, Provérbios 16, 13, consagrar o alimento a Deus, é isso mesmo. Você dá graças ao Senhor e come. Ah, tô com medo que aquilo ali vai estar contaminado. Que contaminado? Contaminado pela sua falta de fé, tudo bem, pelo seu medo também. Agora, se você rendeu graças ao Senhor e consagrou o Senhor, você é um filho e uma filha adotiva de Jesus, do Deus Trino e Uno. Por que tá com medo? Bom, todo medo é idolatria, viu? Ficar com medo disso aí você vira um idólatra mesmo. Aí abre possibilidades de coisas acontecerem, né? A memória pode ser visual, tátil, auditiva, gustativa ou olfativa, de curto ou longo prazo. As áreas do cérebro onde essas informações da memória se convertem são o córtex, hipocampo, hipotálamo e amígdala. Por que eu tenho que saber isso aqui?
Porque isso faz parte das diretrizes do MEC, só por isso. Mas aqui nós temos algumas coisas que são interessantes, porque a comunicação da palavra do Senhor nos vem por meio do nosso cérebro e da nossa linguagem. E toda a cultura, tudo aquilo que está ligado aos direitos humanos, está ligado a essa possibilidade cultural que se manifesta dentro do campo da nossa ação e na nossa linguagem condicionada. Então, com o passar do tempo, tudo que aprendemos e armazenamos se perde com o tempo, principalmente lembranças de medo, prejudiciais ou de humilhações, podem ser desativadas ou não da memória de forma inconsciente. Tudo é vaidade, tudo debaixo do céu é impermanente, tudo é vaidade, diz o Eclesiastes. Lembraram disso? Então, é o modo de funcionamento dele, é o nosso modo de funcionamento, a gente nunca vai conseguir escapar disso, por isso que nós precisamos da presença da graça do Espírito Santo, porque é ele que nos leva até a vida eterna. Sem ele, embora nós tenhamos uma alma racional que é eterna, nós não temos a fonte da vida. Nós não temos a vida eterna, que é o quê? A presença de Deus conosco. Então a gente fica vivendo uma angústia que qualquer um dos deuses que foram criados pelo nosso Deus não supre, não supre. Da angústia. Precisa encontrar o caminho, certo? E Jesus não fala assim, o caminho é. Ele fala, eu sou o caminho. Isso é bombástico também. Ele não fala assim, o caminho são as bem-aventuranças. Ele fala, eu sou as bem-aventuranças, porque eu sou o caminho. Então, toda vez que a gente é misericordioso, Jesus está lá. Toda vez que a gente é manso, Jesus está lá. Toda vez que a gente é pacífico, Jesus está lá. Toda vez que a gente é justo, Jesus está lá também. Mas a gente sempre tem que lembrar, quando a gente pratica a justiça, quero a misericórdia e não o sacrifício, diz o Senhor. Oséias 6,6. Certo? É difícil e é um sacrifício gigantesco perdoar as dívidas das pessoas e as ofensas. É impressionante como é difícil. Mas nós temos que fazer isso. Por quê? Porque nós somos parte desse Cristo enorme que está dentro de nós. Nós chegamos no final da nossa aula e essa parte aqui vocês podem ler, tá bom? Não tem nada demais aqui, viu? Aqui, ó, já chegamos na conclusão. Ó. É uma parte que é obrigatória pelo MEC, tá bom? Então, a parte importante foi aquela que eu fiquei batendo em cima com vocês. Qual que é? A parte dos direitos humanos e do multiculturalismo. O que nós vimos nessa aula? Que a nossa herança cristã é riquíssima. Se não fosse por ela, não existiria direitos humanos, a ciência tal como nós conhecemos, ela não existiria também. Se não fosse os teólogos e as teólogas enfrentarem o poder papal a partir do século XII, com João 22, empurrando a Inquisição, de um lado tinha teólogo que aceitava, outros teólogos e teólogas que falavam não. E aí o que acontecia? Eles começaram a investir na ciência. Quem? Esses teólogos, essas teólogas, né, da Idade Média, da teologia escolástica, começam a investir na ciência. A ciência não veio no paralelo, foi dentro do cristianismo que ela nasceu. E aí nós temos o nosso mundo atual, com todos os tipos de ciência, assim por diante. Isso tudo, vocês estão no centro. Vocês estão no centro. Não percam isso de vista. O que, professor? Que sem vocês não teríamos ciência no mundo, certo? Isso é fato. Nós não teríamos ciência no mundo se você, o teólogo e a teóloga, não fossem o quê? Esses seres escolhidos por Deus, batizados no Espírito Santo e que trouxeram a ciência para dentro do jogo social, para dentro da cultura. Tá bom? Então, os direitos humanos faz parte da ciência do direito, por isso que eu estou falando de ciência. Tá bom? Então, teólogo e teóloga tem que lembrar, tem uma parte da teologia que ela é razão natural, que ela é ciência. E vocês são chamados a dominarem tudo isso, por quê? Porque o Senhor os chamou para essa missão e a gente tem que cumprir isso com a nossa vida. Certo? Então, agora vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto, porque vocês vão ter um laço histórico, uma lembrança. Daqui a 10 anos vocês vão ver como é bom isso aqui. Ah, eu estava lá, eu lembro daquela aula, rapaz do céu. Quando a gente não tem foto, na minha época não tem foto, é uma tristeza, porque você tem amigos, etc. Não consegue mais rever, o pessoal não sabe mais quem é. Tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1, sorria porque Jesus ressuscitou. Aí, pronto. Muito bom. Então, fiquem com Deus, vocês estão sempre nas minhas orações. E estou orando para que o Senhor conceda a graça de todos vocês se formarem em teologia
e continuarem a vida toda dedicando cada segundo do sopro de vida que Deus deu para vocês ao amor de Cristo, ao amor de Cristo nas pessoas. Grande abraço e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.